Por toda a história registrada, os poderes que existem têm criado locais com o propósito expresso de influenciar a sociedade. Baseado na preocupação de que a pessoa média é incapaz de lidar com a verdade, tais lugares, principalmente nos Estados Unidos, se protegem de olhares intrusivos, frequentemente elevando os seus ao topo do governo para sua preservação. Eles são usados para fazer o contrário, criados para ocultar ambições que desafiam o status quo. Hoje vamos jogar luz sobre o que define um local secreto, as razões pelas quais eles existem em primeiro lugar, as entidades que lhes deram força, o que eles fizeram para mudar o mundo ao nosso redor e algumas das maiores revelações que fizeram o mundo começar a prestar atenção. É importante lembrar que locais secretos são inúteis sem as sociedades secretas que os criam. Clubes, agências e até organizações religiosas que fazem de tudo para esconder os rituais e tradições que lhes dão as ferramentas para a dominação global. Antes dos Estados Unidos serem concebidos, havia grupos globais contribuindo para as diversas bases de segredo atuais. Além disso, muitos discutem o que é necessário de uma sociedade e seus locais para considerá-la secreta. As características que a maioria dos investigadores concorda são as seguintes. Os envolvidos negam participação na organização. Eles se recusam a reconhecer que têm até mesmo o menor conhecimento sobre o assunto. 2. Informações secretas são guardadas ou compartilhadas internamente na organização. Essas informações podem ser próprias ou de outra pessoa para ser usada para conflitos futuros. E terceiro, existem votos e comportamentos muitas vezes ritualísticos que iniciam e unem aqueles que supervisionam a organização juntos. São usados para confirmar envolvimento, associação e garantir que o local e as pessoas compartilhem uma cultura. Pode parecer um exagero, mas sociedades secretas e seus criadores provavelmente têm mais de 30 mil anos antes de Cristo. Um caso envolve as pinturas da Caverna Chauvet na França, onde antigos povos registravam histórias de viagens em suas paredes. Alguns cientistas acreditam que os sinais em forma de spray indicam a documentação mais antiga de eventos vulcânicos. Era uma maneira de preservar as experiências em um local pouco provável de ser danificado pelo clima e vizinhos hostis. Avançando para 2500 a.C., o monumento pré-histórico Stonehenge, na planície de Salisbury, indica como as sociedades começaram a usar lugares para moldar a sociedade. Não tão secretos como os de hoje, mas uma crescente coleção de evidências sugere que líderes poderosos poderiam ter usado essa anomalia para unir e pôr fim ao modo de vida caçador-coletor. Ao se aproximar do presente, é notável que muitos locais secretos passaram a ter características de culto. Muitos locais secretos eram antigos, centros espirituais subterrâneos que uniam famílias e clãs. Na Grécia Antiga, havia grupos como os seguidores de Dionísio, que se reuniam para celebrar rituais gráficos e recitar poemas, essas atividades iniciais acabaram adotadas pelos estados-cidade, funcionando como catalisadores para a unidade e a perspectiva de êxito político futuro. Isso é conhecido graças às muitas descobertas arqueológicas subsequentes. Um exemplo é uma escavação em um santuário em Tebas, que aponta para a necessidade de controle de tráfego de pedestres, provavelmente para rituais de sacrifício e iniciações ao redor de 500 a 450 a.C. Patrocinadores romanos abastados financiavam eventos para reforçar laços com partes ambiciosas. Na América do Sul, basta olhar para a prática da astronomia maia, uma prática fortemente guardada em locais como Xochicalco. Embora não seja considerada uma cidade exclusivamente maia, certamente tinha influência maia. Esses templos foram locais secretos iniciais na região, onde só os principais estudiosos, sacerdotes e elites eram informados sobre os segredos do sistema solar. As fontes indicam que os maias registraram meticulosamente os movimentos de Vênus e determinaram que seu ano em relação à Terra, não ao Sol, era de 584 dias, incrivelmente próximo dos 583,92 dias que a ciência moderna determinou. Usaram suas descobertas, mantidas longe do povo, para organizar expedições militares massivas, bem como determinar o momento mais apropriado para a sucessão real. Pode parecer estranho, mas a evolução histórica e localização das sociedades secretas impactaram claramente o funcionamento das mais modernas, inclusive nos Estados Unidos. O motivo para descrever a evolução do segredo ao redor do mundo é para deixar uma coisa abundantemente clara.
As maiores potências na história mundial criaram locais secretos que muitas vezes mudam de mãos para proteger informações que acreditam que o público não pode lidar. E os Estados Unidos, embora bastante jovens, herdaram muito essa responsabilidade nos últimos 200 anos. Como o período de tempo sugere, este tem sido um processo lento e complexo. Como descrito ao se referir aos cultos greco-romanos, pessoas com enorme influência política nutriram os grupos mais sofisticados com o melhor histórico para armazenar informações importantes. Existem muitos grupos confiáveis com essas responsabilidades, como os maçons, que têm uma linhagem rastreável até comerciantes e pedreiros da Idade Média. Em 1717, construíram o primeiro verdadeiro local secreto, a primeira grande loja. Com o tempo, houve um grande cisma que separou a organização. Muitos maçons evitaram o envolvimento político, mas isso não é regra geral. Isso impediu os maçons de ascenderem ao poder. Vários presidentes, como Garfield, William McKinley e Theodore, integraram essa organização. Roosevelt, William H. Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt e Harry S. Truman. Novamente, muitos argumentarão sobre filiações à maçonaria ou sociedade como caveira e ossos. Eles celebram simples tradições fraternais. Contudo, ao analisar mais atentamente esses clubes de cavalheiros, percebe-se que, intencionalmente ou não, frequentemente precedem uma futura tomada de controle corporativo burocrático. Agora, isso levanta a questão: por que são necessários sites secretos uma vez que o poder está seguro? Os locais secretos nos Estados Unidos são comumente conhecidos. Podemos nos aproximar e especular sobre o que ocorre. Por dentro, no entanto, é geralmente onde isso para. Quase nunca nos é revelado como a salsicha é feita, e começamos a criar conspirações e lendas ao redor. Em certos casos, esse segredo provou ser venenoso para o poço. Um exemplo é Little St. James, ilha privada de Jeffrey Epstein, de 1998 até sua morte em 2019. Apesar de não ser oficialmente propriedade governamental, foi revelado que a localização é um local de reunião das elites americanas. Pessoas como David Copperfield, Bill Gates, Bill Clinton e Stephen Hawking fizeram visitas misteriosas a um local repleto de atividades criminosas hediondas. Por 20 anos, foi um playground hedonista protegido por algumas das figuras mais influentes da era moderna. Locais federais ou privados dos Estados Unidos têm sido recentemente escrutinados. Entidades burocráticas, como o Departamento Federal de Investigação, têm desclassificado documentos nos últimos anos, revelando algumas das mais surpreendentes ações, como a ordem de Franklin Delano Roosevelt para mirar em minorias étnicas durante a Segunda Guerra Mundial, ou uma investigação sobre a morte de Adolf Hitler, que deixaram muitos questionando se esses locais secretos são baluartes democráticos ou armários cheios de esqueletos usados para ajudar as pessoas mais corruptas a permanecerem no poder. Essa crescente preocupação levou muitos a investigar ativamente alguns dos locais extremamente protegidos dos Estados Unidos. Estas são algumas descobertas notáveis. O primeiro local secreto de nota nasceu do interesse da nação no atômico armamento. Dado o codinome Projeto Manhattan, uma série de experimentos privados em Los Alamos, Novo México, foram motivados pelo temor de que a Alemanha estivesse desenvolvendo tecnologia nuclear desde os anos 30. Em 16 de julho de 1945, o diretor do Projeto J, Robert Oppenheimer, liderou a primeira detonação bem-sucedida no local de teste Trinity, no campo de bombardeio e artilharia de Alamogordo, 230 milhas ao sul de Los Alamos. O local era tão sigiloso que até as autoridades locais desconheciam a operação. Houve momentos críticos, como quando o físico Kenneth Grissom, em uma expedição classificada, foi parado por excesso de velocidade em Albuquerque, transportando detonadores para Trinity, 4 dias antes do teste. Afinal, o local de teste Trinity serviu como a primeira etapa de introduzir o mundo à guerra nuclear. O antissecreto local agora pertence ao campo de testes de mísseis de White Sands, propriedade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ainda há resquícios da explosão original, cercados no Marco Zero. Em seguida, temos Camp Perry, também conhecido como a Fazenda em alguns círculos.
O terreno de 9.275 acres, Trinity, foi usado para várias operações, incluindo batalhões de construção da Marinha, e relatórios indicam que começou a abrigar prisioneiros de guerra alemães em 1944. A Assembleia Geral da Virgínia lutou para devolver a terra aos antigos residentes, mas isso provocou a intervenção da Marinha, eliminando a possibilidade de restauração. Fotos aéreas revelam que a terra tem uma prisão fictícia, pista privada e campo de tiro. Houve várias contas publicadas em best-sellers da Agência Central de Inteligência, descrevendo também o treinamento secreto de espiões. Acredita-se que este é um dos raros lugares onde a infiltração governamental fazia parte do currículo. É provável que os homens treinados nesses locais foram desestabilizar a política de nações inimigas, permitindo golpes para instalar lideranças fantoches controladas pelo governo dos Estados Unidos. A ilha North Brother, em Nova York, teve seu primeiro hospital nos anos de 1880. Tornou-se um centro de serviço para doenças contagiosas, com várias histórias abordando mais de 1 milhão de mortes, todas elas sem nome. Por 3 anos, oficiais da área cuidaram de uma cozinheira irlandesa que ficaria notoriamente conhecida como Maria Tifoide. Ao ser liberada da instituição da ilha North Brother, instruíram-na a nunca mais cozinhar, alegando ser essa a razão pela qual ela espalhava uma doença letal. Após 5 anos, ela foi vista cozinhando em um hospital novamente. Descobriu-se que ela negligenciou a higiene, recusando-se a lavar as mãos ao manusear alimentos. O Hospital Sloan tinha um grande surto de febre tifoide, levando a mais de 20 pessoas contraindo a doença. Este local secreto pode não ter espalhado a doença intencionalmente, mas seu sigilo levou à morte de inúmeras pessoas. A ilha, essencialmente abandonada desde então, é acreditada por alguns como um cemitério em massa durante a pandemia de coronavírus. O Monte Weather está na Virgínia. É um local com mistério suficiente para inspirar muitas referências na cultura pop, como no filme de 2002, A Soma de Todos os Medos, onde o ator que interpreta o presidente é mostrado o ensaio de uma operação de emergência após um ataque nuclear russo. Na prática, é o centro de operações da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Entre 1961 e 1963, o Monte Weather foi identificado como um potencial principal ator com grande poder após a crise dos mísseis de Cuba e o assassinato de John F. Kennedy. O público está ciente de várias operações, incluindo o Centro Nacional de Processamento da Virgínia, o Centro de Finanças de Desastres e o Centro de Logística da agência. No entanto, há muito que acontece no espaço subterrâneo de 600 mil a 700 mil pés quadrados, pelo menos nada além das respostas vagas fornecidas pelas pessoas que trabalham lá. Uma dessas acontece ser o Plano de Continuidade das Operações, ou Continuidade das Operações, que foi ativado horas após os ataques de 11 de setembro, e desde então esses indivíduos desconhecidos têm servido em rotações que duram até 3 meses, em Raven Rock e Mount Weather. Todos esses 4 locais são alguns dos primeiros exemplos do que se tornou uma vasta rede de inteligência. Acredite ou não, no entanto, esses não se comparam a outros locais que guardam os maiores segredos das nações e do seu povo. Começando com um site não conectado ao governo dos Estados Unidos, a Ilha Proibida do Havaí, ou Niihau. Há muitos fatos divertidos a serem extraídos deste local. Com aproximadamente 18,6 milhas de comprimento e 6,2 milhas de largura, Niihau ganhou seu apelido na década de 1950, quando a poliomielite devastou a população. Na época, você tinha que receber uma nota do médico para entrar no território. Não possui estradas pavimentadas, serviço telefônico, encanamento, água corrente ou rede elétrica. Segundo o censo de 2010, apenas 170 pessoas habitam a ilha durante todo o ano. A família que possui a ilha, os Robinsons, comprou a ilha durante o século XIX, com a obrigação contratual de preservar sua cultura em perpetuidade. A maior parte da população vive do trabalho na fazenda Robinson, enquanto o restante sobrevive com auxílio social. É também a única ilha em pé onde o havaiano permanece como a língua principal. O inglês, embora seja a segunda, é alegadamente impopular entre os cidadãos. Apesar de algum turismo ser permitido, é bastante limitado, mantendo grande parte da ilha um mistério. Este local secreto é possivelmente o maior exemplo de preservação cultural nos Estados Unidos, e não há indicações de que isso vá mudar tão cedo. O próximo destino é a Montanha Granite, em Salt Lake City, Utah.
Conforme dito antes, muitos locais secretos têm uma finalidade espiritual, e o cofre oculto a 1 milha acima do Little Cottonwood Canyon confirma isso. Em 1965, foi construído com um propósito claro: de preservar e proteger informações importantes pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como os Mormons. De acordo com aqueles sortudos o suficiente para dar uma olhada na operação, ela detém a maior coleção de informações de história familiar na região. O projeto de escavação de 65 mil pés quadrados é um dos locais secretos mais seguros no mundo desenvolvido, com seu próprio reservatório interno de água e portões capazes de resistir a quase qualquer tipo de desastre natural, incluindo uma explosão nuclear. Em muitos aspectos, Granite Mountain é um quase invencível monumento à habilidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de guardar informações confidenciais que provavelmente sobreviverão à humanidade. A seguir, o Post Office Box 1142, uma base de inteligência ultra-secreta dos Estados Unidos da história. Como a maioria dos locais secretos nos Estados Unidos, o 1142 foi criado em resposta à ameaça nazista durante a Segunda Guerra Mundial como uma instalação de inteligência militar altamente classificada, responsável por treinar espiões e interrogar notórios prisioneiros de guerra alemães. O centro em Alexandria, Virgínia, com 87 estruturas temporárias e permanentes, abrigava pelo menos 3 programas secretos, incluindo a detenção temporária para prisioneiros de guerra, todos sob a direção dos Estados Unidos. O Museu da Imagem e do Som, Serviço de Inteligência Militar do Exército, organizou instruções de fuga ou evasão e dispositivos de auxílio em caso de captura para militares especiais, com o terceiro especificamente utilizado para serviços de pesquisa em inteligência. Aqui, o exército foi preparado em contra-inteligência e psicologia. Alguns desses homens eram judeus fugitivos do Terceiro Reich. Até hoje, suas táticas supostamente não violentas ainda são vistas como o padrão ouro para interrogatório. E foi modelado após uma operação britânica que servia a um propósito similar. Uma operação famosa envolveu a criação de 2 organizações fictícias para auxílio a prisioneiros, usando seus nomes para enviar pacotes aos campos de guerra. Os pacotes eram meramente uma fachada para o contrabando de materiais vitais. De acordo com o National Park Service Gov, o programa EEI conseguiu esconder bússolas, mapas de papel de seda, moeda falsa alemã, rádios e itens semelhantes nesses pacotes. Em 1944, o programa EEI enviava entre 80 e 120 pacotes por dia para campos de prisioneiros de guerra alemães. O último ramo conhecido de operações era um tanto autoexplicativo e incluía materiais documentando a identidade das unidades militares alemãs com base nos patches ou insígnias dos membros, a estrutura organizacional dessas unidades e os comandantes de cada unidade. Foi relevante no planejamento do dia D em 6 de junho de 1944 O Post Office 142 tornou-se um precioso ativo até o final da Guerra Fria, e sua existência só seria tornada pública nos anos 2000. Este local parece mostrar o governo dos Estados Unidos favoravelmente. Como mencionado anteriormente, existe sempre 2 lados de uma moeda. Embora tecnicamente não seja um local secreto oficial, o país africano da Libéria merece um lugar nesta lista. Especificamente, um lugar chamado 80 Broad Street, mas o edifício está a quilômetros de distância. Em certa medida, a existência do país era uma invenção do Congresso, e suas origens remontam a um esforço bipartidário entre a liderança abolicionista e pró-escravidão. Estabeleceu suas raízes na típica cidade portuária colonial de Monrovia, nomeada após James Monroe. A ideia inicial era se tornar um refúgio para escravos libertos, mas a independência acabou facilitando ironicamente um sistema de escravidão devido ao crescente poder nativo próprio. Um século após sua fundação, o país da Libéria ainda tinha fortes laços com os Estados Unidos, e Edward Stettinius Jr., um diplomata da Organização das Nações Unidas e ex-secretário de Estado de Harry S. Truman viu uma chance única de usar um dos seus principais portos para um mecanismo comercial, que viria a ser conhecido como Registro Liberiano. Nas últimas décadas, a bandeira liberiana se tornou a segunda bandeira mais vista em navios de carga. Alguns transportam mercadorias que violam diretamente as sanções da Organização das Nações Unidas. Hoje, talvez seja o principal exemplo da união entre corporações que desejam ocultar segredos comerciais de seu próprio governo. A parte engraçada disso é que isso não teria existido sem o financiamento do governo. A propósito, o próximo local
possivelmente onde muitas posições de poder nos Estados Unidos são feitas. Assim como nos dias dos seguidores de Dionísio, a humanidade não se afastou muito da utilização da espiritualidade e do simbolismo provocativo para unir as pessoas. O maior exemplo moderno disso teria que ser o Bohemian Grove. Em 1872, um conjunto de artistas, advogados, atores, jornalistas e escritores criou um grupo elitista, chamado Clube Bohemian. Desde a sua criação, o crescimento tem sido impressionante, mas só tem acolhido aqueles nas posições mais altas da aristocracia americana. Este acampamento na Avenida Bohemian, 20.601, foi demolido 6 anos após a fundação do clube, para a despedida de um ator que iria para Nova York, sendo o único local usado desde então, abrangendo cerca de 2.700 acres. Para alguns, isso foi apenas descrito como uma exclusiva festa de fraternidade, com micção pública e bebedeira excessiva. Porém, jornalistas mais tarde forneceram vídeos de algumas das estranhas atividades, como a cremação do cuidado, onde os presentes queimam um boneco diante de uma enorme coruja de cimento. Figuras polêmicas como Alex Jones veem isso como um símbolo de Molech, divindade conhecida por aceitar sacrifícios infantis. Essas alegações, no entanto, não foram comprovadas. Independentemente disso, a organização está presente há décadas, com pessoas como Mark Twain, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite e Richard Nixon presentes. É uma representação privada do crescente abismo entre o povo comum e aqueles que os lideram. Além de crescer, alguns desses locais divisivos podem ser extraterrestres. Em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Agência Central de Inteligência adquiriram um local principalmente para testes de voo, um deles sendo a aeronave Lockheed U-2. A instalação militar, agora referida como Área 51, está localizada no Lago Groom, que é como recebeu seu nome atual, a base do Lago Groom, no sul de Nevada. Com o tempo, avistamentos de objetos voadores não identificados geraram frenesi público, com muitos acusando os Estados Unidos de ocultar possíveis tecnologias e materiais orgânicos alienígenas. Militares e engenheiros como Bob Lazar vieram a público desde então, alegando que a base é usada para reter e examinar tecnologia extraterrestre. Lazar, em particular, fez afirmações quase proféticas, uma delas sendo a descoberta do elemento 115, que mais tarde iria ser descoberto em 2003. Embora Lazar alegue ter estudado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, sem registros disponíveis para verificação, pessoas como ele costumam ser desacreditadas. Vários atribuem isso às burocracias dos Estados Unidos, que se esforçaram para esconder a verdade. É ainda mais peculiar que o Pico de Cabu, uma parte da Área 51 que antes era visível com binóculos a 26,8 km de distância de White ou Freedom Ridge, agora está invisível, e o governo comprou ambos os locais para impedir que civis dessem uma olhada desde 1995. Apesar do governo afirmar que não existem provas para tais acusações, eles fizeram algumas concessões, admitindo que houve avistamentos de objetos voadores não identificados na área. Contudo, eles não reconhecem a dissecação de alienígenas, desmontagem de aeronaves ou outros eventos que muitos alegam ter visto desde a fundação do local secreto. Com o passar do tempo, o público americano certamente será informado mais sobre o local secreto mais famoso dos Estados Unidos, mas não há garantias de que a informação será satisfatória. Com isso em mente, existem locais secretos que se provaram ser locais supostamente especiais, mas que se mostraram simples após uma investigação detalhada. Um exemplo seria a Ilha Plume, uma área de 840 acres na costa de Long Island, Nova York. Lar do Centro de Doenças da Ilha Plume, teóricos da conspiração não hesitaram em propagar contos sinistros envolvendo testes ilegais e possível fabricação de armas biológicas. Voltando aos anos 50, o Congresso autorizou o Departamento de Agricultura a ocupar o território como um local de testes para evitar surtos fatais de doenças no gado dos Estados Unidos. Depois do projeto Paperclip, uma iniciativa governamental para recrutar cientistas nazistas, muitos suspeitam que a Ilha Plume possa ser mais que um laboratório de animais, insinuando que os Estados Unidos poderiam estar criando mutantes com a ajuda de geneticistas sinistros. Depois do anúncio do inevitável fechamento em 2023, muitas operações da ilha foram reveladas e teorias sobre mutações em animais e humanos ou táticas avançadas de guerra biológica finalmente terminaram. Também há algo a ser dito sobre os horrores exagerados de Alcatraz.
Iniciou como um forte em 1850 sob a direção do presidente Millard Fillmore e depois integrou o Bureau de Manufacture, prisões em 1933. Depois de assumir o papel, teorias da conspiração circularam o local por décadas. Afinal, muitas prisões têm um elemento de sigilo e a localização de Alcatraz, fora da costa de São Francisco, acolheu grandes quantidades de especulação. Existiam relatos de experimentos desonestos, celas superlotadas de criminosos extremamente violentos e assassinatos tão terríveis que, após décadas, invocavam espíritos de vítimas insatisfeitas, condenados a perambular pelos corredores, revivendo seu trauma. Na verdade, a prisão nunca esteve realmente cheia. Hollywood pintou uma imagem sombria de celas tão lotadas que os homens mal podiam se deitar. O maior número de prisioneiros relatado em Alcatraz ao mesmo tempo era de 320. Às vezes eram menos de 230. A cela única e a comida decente realmente atraíam alguns criminosos. Peça transferência. Apesar de muitos dizerem que é mal assombrado, as histórias raramente são coerentes. E embora houvesse violência, às vezes resultando em morte, muitos dos contos são exagerados e são ofuscados pela brutalidade frequentemente vista em prisões modernas por todo o país. O próximo local misterioso, quase inteiramente criado por seus crentes, é a Lua Oca. No dia 20 de novembro de 1969, o Apollo 12 foi lançado para a superfície da massa ígnea porosa. De acordo com relatórios, a Lua teria soado como um sino por algum tempo após o impacto. Desde então, uma hipótese pseudocientífica circulou, alegando que a Lua contém um espaço interior substancial. Alguns acreditaram que a descoberta resultou em um local secreto no espaço vazio ou um achado mantido oculto do público. A última opção, embora mais crível, pode ser refutada com análise sísmica detalhada. Esses testes limitam a espessura da crosta, manto e núcleo da Lua, provando que a Lua realmente não é oca. Na Terra, os locais secretos mais notórios e revelados discutidos são centrados no Triângulo das Bermudas. Alguns o chamam de Triângulo do Diabo, devido ao fato do último século ter registrado a perda de barcos, navios e aeronaves, sumindo misteriosamente na área. Algumas teorias famosas são usadas para induzir o público à mania. Há conspirações mundiais que vão desde alienígenas ou portal demoníaco explicam por que essas pessoas e seus veículos desapareceram. Há várias acusações contra o governo dos Estados Unidos de experimentar a estrutura do espaço-tempo e, ainda assim, basta olhar um exemplo para ver que um lugar secreto do Triângulo das Bermudas é, provavelmente, inexistente. Quando Bruce Jernon Jr., um floridiano, voou em direção à ilha Bimini, ele avistou uma nuvem elíptica, que mais tarde ele chamaria de neblina eletrônica. Ele a descreveu da seguinte maneira: quanto mais nos aprofundávamos, mais os flashes se intensificavam. Curvamos 135 graus à esquerda e seguimos ao sul, fora da nuvem. O notável é que não saímos da tempestade a 90 milhas de Miami, como deveríamos ter saído. Tínhamos percorrido 100 milhas de espaço e 30 minutos de tempo em pouco mais de 3 minutos. Surpreendentemente, pode haver uma explicação científica para isso. Foi causado por partículas de alta energia do Sol, não por uma distorção do tempo. Ventos solares fortes a cerca de 708 km por segundo podem perturbar a magnetosfera, causando defeitos em bússolas e explicando a desorientação de Bruce. Ou talvez toda a história seja apenas fabricada. Isso não necessariamente desaprova a existência de um local secreto dos Estados Unidos no Triângulo das Bermudas, mas torna a ideia de estabelecer um local em tal lugar um pouco ridícula. O estado atual dos locais secretos está cheio de denunciantes e teóricos da conspiração. Em sua defesa, as recentes revelações não fortaleceram exatamente a confiança entre o governo dos Estados Unidos e seu povo. Agora, mais do que nunca, nossa espécie está se tornando extremamente avançada. Nossa tecnologia nos levou a um estado de existência impensável para muitos. Isso deu ao governo as ferramentas para guardar seus segredos, mas também nos deu as mesmas ferramentas para descobrir o que está acontecendo. Com todas essas novas informações, é razoável perguntar: existem novos locais secretos? Para começar, provavelmente não conheceríamos muitos deles nas primeiras fases de desenvolvimento. Normalmente, só achamos um lugar assim depois que acumulou raridades por um tempo. Agências como a não deveriam demorar muito.
Agência de Segurança Nacional instalam centros de espionagem por todo o país, incluindo Seattle, São Francisco, Chicago, LA, Dallas, Atlanta e Nova York. Se existir algo, provavelmente há mais locais secretos do que nunca. Uma menção honrosa parece ser uma base militar em expansão. No deserto de Negev, Israel, a 32 quilômetros de Gaza. Com o codinome local 512, ele está ativo há algum tempo, mas o recente crescimento não está sendo divulgado. Com o aumento do descontentamento interno, é lógico que o governo dos Estados Unidos busque no exterior ao planejar novos locais secretos. Independente do futuro, a história pré-Estados Unidos demonstrou que é intrínseco a nós criar locais para guardar informações importantes, na expectativa de protegê-las de estranhos. De Roma aos Maias, Rússia para os Estados Unidos, a influência social se baseia na intenção ritualística de usar a verdade como uma arma. Para melhor ou para pior, os locais secretos vieram para ficar. Obrigado por assistir. Veja agora por que pessoas desaparecem no Triângulo das Bermudas e ninguém escapa da ilha de Alcatraz. Obrigado por assistir.